Eu quero ler uma escritura que está em João. Você pode ficar sentado, você tem a sua Bíblia, pode abrir. No capítulo 14, no versículo 5, para a gente meditar um pouquinho, né? Como eu falei no final do culto de domingo, que haveria um boicote, eu também quero chegar nesse ponto aqui. Eu fiz uma pergunta para a igreja: o arrebatamento já se deu? Eu falei, precisa de um boicote. Então, vamos primeiro ler essa questão aqui, né? Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Olha a expressão dele, Tomé, perguntando como vamos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Já desde agora conheceis e tendes visto. Fechamos nossos olhos. Pai, Jesus aqui está ensinando os seus discípulos, Pai. Muitas vezes as coisas que queremos ver, pensamos que são coisas naturais. Estar diante da Tua presença, temos que estar com o Espírito Santo. E conhecer a Ti é vida. Que essa noite possamos penetrar e conhecer a Ti, Senhor. E que o Senhor possa tocar nos corações que estão sedentos de ouvir a Tua palavra. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu fico pensando Tomé olhando para Jesus e Jesus falando que teria que ir embora, que teria que acontecer tantas coisas, e ele ficou pensando: será que ele vai embora como? Ele vai pegar um caminho natural e vai caminhando, e esse caminho a gente não conhece? Mais ou menos ele pensou de uma forma natural, como eu saísse aqui, ó, Jesus saísse e pegasse um caminho, mas nós não conhecemos esse caminho, Jesus. E Jesus está mostrando uma coisa, ele chegou e expressou muito claro para Tomé. Ele diz assim: eu sou o caminho. Muda tudo, né? Quando Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos entender o caminho. O caminho é o que você manifesta, porque todos os caminhos em relação aos homens, todas as ações que os homens fizeram, que cada um estava andando em seu caminho, todos estavam andando em um caminho, uma maneira de, eu quero ir para ali, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá, e ninguém tinha salvação. E Jesus chega a dizer que agora existe salvação, porque Ele é o caminho. Se você quer ser salvo, só existe um caminho. Então Ele está por ele agora a dizer: eu sou o caminho. Daí você diz: mas como é que eu vou seguir? Eu não estou vendo esse caminho. É a maneira como Ele agiu, Ele quer que você também aja, porque o caminho é aquilo que você faz, age, como você está indo, como você age com as pessoas. Isso é o caminho. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho e me siga. Dessa maneira, como Ele agia com as pessoas, como Ele amava as pessoas, como Ele servia as pessoas, como Ele se dedicava ao ministério que Deus deu a Ele. Você entendeu o que é o caminho? Claro que depois Ele vai usar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso é importante você saber, porque eu queria ler algumas coisas que o mensageiro vai colocar, mas eu quero também ler outro versículo também que está aqui, ó. É João 16, 13, ele vai dizer assim: o propósito de nós enviar o Espírito Santo é para nós saber. Esse é o propósito. Agora, o versículo que eu vou ler, preste bem atenção: todavia, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade.
Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele vai guiar você em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isto falará. Ele vos anunciará as coisas futuras. O Espírito Santo, quando Jesus partiu, ele disse que viria um Consolador, você se lembra? E esse Consolador, ele ia nos ensinar. Paulo vem na Escritura e diz que esse Consolador é o Uai. É como fosse aquele que ensina, aquele que ajuda, aquele que guia, aquele direcionar. Ele direciona as pessoas. Sem o Espírito Santo, você não pode ser ensinado. Olha só o que ele vai dizer aqui, esse pedacinho aqui. O apóstolo Paulo nos diz que em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 11, que é a evidência do que temos o Espírito Santo, é que seremos capazes de entender as coisas de Deus. Então, preste bem atenção. Você tem o Espírito Santo, você é capaz de entender as coisas de Deus. Ele vai dizer assim, porque a Escritura diz assim, ninguém pode entender as coisas de Deus, a menos que o Espírito de Deus esteja nele, ou nela. Você percebe uma coisa? Então, para mim entender as coisas de Deus, eu preciso ter o Espírito de Deus em mim. Então, essa escritura que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios, se você for levar para ler em casa, você vai dizer assim, ele vai usar uma coisa, o homem, o Espírito do homem, entende o Espírito do homem. E ele, depois do Espírito de Deus, em nós entendemos as coisas de Deus. Aí você diz assim, mas irmão, eu tenho que ter o Espírito Santo. É isso que nós queremos? Nós queremos o Espírito Santo? Mas só que existem pontos importantes. Você quer o Espírito Santo, você tem que ceder os seus direitos. Não é ceder o direito a uma igreja. Não é ceder o direito ao pastor. Não é ceder o direito a uma junta de diácono. É ceder os seus direitos a Deus. A gente tem que explicar isso porque muitas pessoas cederam os seus direitos às igrejas. E as igrejas, elas só vão te levar até um ponto. Elas conseguem até produzir alguma coisa na vida de você, mas não conseguem dar novo nascimento às pessoas. E esse é o ponto mais crucial da nossa vida hoje, irmão. Nascer de novo. E eu queria colocar mais alguns assuntos para você entender isso. O meu irmão fala na palavra falada, semente original. Hoje eu vou ler um pouquinho mais, né? O irmão Brando diz assim, ó, lembre-se, amigos cristãos, eu sou um homem. Muitos pensam que o irmão Brando é Deus. E ele está dizendo aqui claramente para você, ó, eu sou um homem. Posso cometer erros. Se ele é Deus, ele não pode cometer erros, né? Então, eu sou homem, eu posso cometer erros. Mas Deus, sendo Deus, não pode cometer erros. Você percebeu? Qual é a diferença de um homem para Deus? É isso que o homem está ensinando. Ele está dando assim, nós como homem, mesmo querendo fazer coisas certas, podemos cometer erros, mas Deus nunca comete erros. Daí ele vai continuar. Todas as palavras que foram escritas devem se cumprir. Então, tudo que está escrito aqui na Bíblia deve se cumprir. Jesus disse assim. Então, temos coisas aqui na Escritura que devem ser cumpridas. E essa é uma das coisas. Olha só, tem coisas na Bíblia que tem que ser cumpridas. O irmão Bruno está falando. E essa é uma das coisas. Este boicote está por vir. Você captou? Ele está dizendo assim, ó, vai ter um boicote. Daí discute bem o que ele vai dizer. Mas antes que esse boicote possa vir da marca da besta, tem que haver uma semente semeada para Deus tirar uma igreja dela.
Você entende agora, igreja? Olha só o que ele está dizendo. Você entende agora, igreja? Ele está falando que vai existir um boicote. Você que está escutando televisão, que você está vendo a internet, os americanos fizeram um boicote contra o Brasil. Não só contra o Brasil, com vários países, né? Rússia, a Europa ali também atingiu vários. Então, perceba que isso, vai ser agora, irmãos. Você vê como eles já estão sendo instruídos. Então, você tem que ter um cuidado aqui. Primeiro, antes que o arrebatamento aconteça, tem que ter o quê? Um boicote, que vai gerar uma crise mundial. É isso que sempre o mensageiro falou. Olha bem o que ele vai dizer. Você vê então agora, uma semente tem que ser semeada. Daí ele está falando de outra coisa agora. Uma semente denominacional. Filhos de Deus não são denominacionais. Para formar uma imagem para a besta. Olha só. Tem que ser essa turma denominacionais que vão formar uma imagem para a besta. A igreja, ele fala assim, a igreja romana. Daí ele bota os pontinhos e fala, e tem que haver uma noiva verdadeira. Então ele separa duas coisas. Um grupo denominacional e a noiva de Cristo. Tudo isso tem que estar produzido. Por isso que eu acho que a coisa está muito próxima, né? Não vou dizer que vai ser amanhã o arrebatamento, mas também não vou dizer que vai ser daqui a um ano, 2. Mas você já percebeu? Eu posso dizer para você que quando começar a surgir isso nos nossos corações, aqueles que realmente têm tomado isso, vai produzir alguma coisa em você. Vai produzir. A igreja vai ter que produzir alguma coisa que vai nos conectar com Ele. Então você não se preocupe com isso, porque isso tem que vir de Deus. Ninguém deve fabricar nada. Temos que deixar. Olha só o que aconteceu. Será que aqueles que estavam reunidos lá na igreja, 120 reunidos lá em cima do semáforo, eles produziram alguma coisa? Não. A única coisa que Jesus falou, vai para Jerusalém e fique até que seja revestido do alto. Você lembra disso? Então agora é o mesmo princípio. Nós temos que ter calma, tranquilidade e esperar as coisas que vêm do alto. Não adianta você querer produzir uma coisa que você não tem. É importante você saber isso. E olha o que ele vai dizer aqui, outra coisa. Então nós sabemos que essa mensagem e Deus desceu Ele mesmo para ter certeza que aconteceu. Como é que Deus veio? Vamos ver aqui. E a semente é para fazer o quê? Aquele ministério do profeta, se lembra? Malaquias 4, que é o alarido, se lembra? Malaquias 4, que fala, antes que venha o terrível dia do Senhor. Você percebe aqui? Agora o que ele quer dizer? Agora eu vou usar Tessalonicenses. E Tessalonicenses 4 e 13, que fala, que muda os nossos corações, irmão. Entenda isso. Tessalonicenses está falando de mudança do nosso coração. Olha só o que ele vai dizer. O entendimento, portanto, há uma mudança de mente. Vamos entender isso. Mudança de mente das crianças, trazendo de volta a palavra original novamente, de volta à doutrina dos pais. Não é isso que Malaquias fala? Então, nós como filhos vamos voltar à fé pentecostal, voltar àquela fé que uma vez foi dada aos santos. É esse processo. Então a gente está tendo uma mudança de mente. Preste bem atenção aqui, ó. Isso é o que a mensagem fez para preparar a semente de Deus contra este tempo em que a marca da besta trará, de novo, irmão Bruno fala, a marca da besta trará um boicote, que será a escravização completa da população mundial e a
redefinição total do sistema financeiro. Você não está vendo que o BRICS não quer dólar? Mas se você entender a história do dólar, você vai... A moeda no mundo todo, a primeira moeda que foi usada para todos o povo usar era a libra esterlina. Mas quando depois da Segunda Guerra, toda aquela coisa, foi considerado o dólar. E esse dólar é a moeda que você negocia em vários países, quase todos os países do mundo. Não digo todos, mas quase todo é usado o dólar para fazer negócio. Quando você vai comprar uma passagem ali, ela se transforma aquela passagem, que é o valor do dólar, para R$1, e daí você paga, mas você está pagando aquela passagem em dólar. Então, só que eles querem tirar o dólar. Vamos entender isso. Daí vai dizer, boicote, que será a escravização completa da população mundial. Redefinição total do sistema financeiro, sistema de saúde, sistema educacional e sistema de viagem. Vai mudar tudo. Aí que está. Quando surgiu o boicote, você só viaja se você fizer parte do sistema. Se você aceitar a marca da besta. Deve ser, mas o que é isso? Olha bem, eu vou usar um exemplo aqui que ele usou. Ele vai dizer assim, agora é isso que queremos ver. Lembre-se, não importa qual seja a minha opinião ou a opinião de qualquer homem. A chave é que Deus sempre interpreta a sua palavra. Perfeito isso. Fazendo acontecer. Nós temos uma expressão aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente tem uma expressão aqui nos Estados Unidos. E é assim, se é pato, anda como um pato. É grossa, né? Eu não sei se essa expressão é grossa, né? É grossa, como um pato. Voa como um pato. Então é um pato. Não tem como, né? Vai ser outra coisa? Não vai ser. Faz todas as coisas como um pato. Essa então é um pato. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, preste atenção no quê? Olha só o que ele vai dizer. Jesus disse muito mais simples. Ele disse, pelos frutos. Então não precisa primeiro saber se ele vai cruzar com um pato, se ele vai voar com isso. Pelos frutos, você conhece, irmão. Está vendo o segredo? Ele usa essa expressão para dar entendimento a nós, para abrir esse conhecimento, porque isso, irmão, nos coloca em uma posição importante. Você agora sabe que antes vai ter primeiro um boicote. E Paulo também fala que antes a vinda do Senhor tem que ter uma apostasia também. São duas transições que você sabe. E você começa a escutar isso agora no jornal. Essa palavra não foi muito usada, mas agora está sendo usada. Agora escute aqui, que ele vai dizer assim: a mensagem é aceitando o caminho provido por Deus. E Moblana diz assim, Deus tinha um modo provido para dizer a diferença entre um crente e um incrédulo. Então Deus tem um modelo para isso. Deus, agora, alguns deles disseram que agora, se a praga cair, olha só, se lembra, foi no ano 2019, né, que entrou a Covid, né? Preste atenção sobre esse assunto aqui, Olha só o que ele vai dizer aqui. Isso aqui é todo o mensageiro usando. Bem, agora, se a praga cair, nós simplesmente iremos ao hospital. Se a praga cair, você sabe o que fazemos? O Dr. Jones, ele sabe como cuidar disso. Não funciona. Funcionou? Você se lembra se funcionou? Não funcionou. Os médicos nem sabiam que tipo de doença era essa. A gente tem que ser realista nisso, né? Eles estavam criando uma vacina que eles nem sabiam se daria certo. Tudo isso. Tanto que essa vacina, eu quero ser bem claro à igreja, essa vacina nos Estados Unidos eles não aceitam.
não aceitam. Você pode ver, eles não aceitam essas vacinas. Ele vai continuar. No entanto, eles foram inteligentes. Bem, se a praga cair, olha novamente, o irmão Bruno falando, nós vamos descer abaixo do solo, em uma caverna e fechar a porta. Você está vendo o que ele está querendo dizer? Tem muita gente aí que está construindo lugares, né? Pode vir uma bomba, principalmente muitas pessoas dizem que se você for ver, você vai ver um monte disso. Books, isso mesmo. Daí ele vai continuar nombrando dizendo, olha só. Ele vai fechar a porta. Isso não vai adiantar nem um pouco. Você quer fechar do buquê? Não vai adiantar nem um pouco. Vamos ficar em casa e colocar uma máscara sobre o rosto. É colocar um pouco de desinfetante sobre ele. Como é que o irmão Branco sabe essas coisas? Você está captando o quê? Ele está falando de um assunto que lá, muitos anos atrás, que ele está pregando uma mensagem, com certeza com inspiração do Espírito Santo, que talvez o povo não está entendendo muito bem o assunto, que agora se depara ao nosso tempo, porque já passou, a gente está vendo muita coisa que aconteceu. E olha só o que ele vai dizer. Não fez nada. Não fez nada de bom. Deus fez um caminho para a vida. Agora ele vai explicar por quê. Deus fez um caminho para a vida. Isso aqui é fé, irmão. Se você não tem fé, você age da maneira que você possa tomar as coisas certas. Mas assim, tem coisas na palavra de Deus que é só por fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mesmo que se esse dom não entrasse no meu coração, ou não entrasse no coração de vocês não conseguiriam segurar isso. Quando não entra no coração de alguém, ele não segura isso. É isso que eu quero que você compreenda. Diz assim, Deus fez o caminho provido, sim, e foi o que? O sangue. Deus provido tão simplesmente. Quanto parece tomar o sangue de um cordeiro e aspergir a porta, no entanto, Deus disse que esse era o seu caminho. Ele honrou. Aonde ele fez isso? Lá no Egito, você lembra? A praga da morte entraria do primogênito. Foi botado um sangue sobre o umbral das portas e todo que chegava, via aquele sangue ali, ele não entrava e não matava o primogênito. É isso que aconteceu. O que ele está falando do sangue, irmão? O sangue, para você entender, o sangue é a química da vida. O sangue não é a vida, o sangue é a química da vida, mas a vida estava no sangue. Quando Jesus Cristo morre, ele derramou o seu sangue e ali morreu, porque a vida estava na química, que é o sangue, e ali ele morreu. Você captou? Então, o que ele está dizendo? Aí o irmão está falando sobre o quê? É o sangue que está a vida. É no sangue que está a vida de Deus. Então você toma isso por fé. Escute aqui, ele vai dizer assim, ó, novamente na tempestade que se aproxima. Vemos nos jornais e a tempestade que se aproxima. Quando você for para a sua casa, esta noite faça um favor. Não vá para a cama até ler Apocalipse 8. Olha só o que o homem está dando conselho. Você quiser fazer, faça. Você vê as pragas. Nesse capítulo você vai dizer assim, você vê as pragas, a tempestade que se aproxima, que atinge a terra. Os trovões, os relâmpagos vão abalar o céu. A aflição vão passar sobre a nação. Os homens apodrecerão em sua carne. A doença irão atacá-los, sobre os quais os médicos não sabem nada. Novamente o irmão Brando dizendo, os médicos não sabem nada. Escute, mas lembre-se, antes que isso aconteça, houve um selamento. Olha, houve o quê? Um selamento. Vou explicar para o Joãozinho. Aqui sou eu.
Daí tem mais um pequenininho, outro maiorzinho, outro assim, outro assim, outro assim. Deus selou aquele que ele escolheu. Houve um selamento. Para preste atenção no que o irmão está falando. Então houve um selamento. Antes de começar o boicote, vai existir um selamento. Olha aqui. Ele diz que os médicos não sabem nada, mas lembre-se, antes que isso aconteça, houve um selamento. E os anjos da morte e pragas foram comissionados por Deus. Não se aproxime de nenhum daqueles que tem o selo na testa. E o selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. Então ele está dizendo, nada se aproxima daqueles que têm o quê? O batismo. Olha só o que ele vai dizer, Efésios 4:30, ele vai aplicar isso para dar uma informação para nós. Mesmo que você e eu tenham o Espírito Santo, você pode entristecer o Espírito Santo, porque Efésios fala isso. Olha aqui que ele vai dizer, não entristeça o Espírito de Deus, no qual estáis selado até o dia da vossa redenção. Qual é a redenção, irmão? Quando o irmão Brahma fala de redenção, o que você acha? O que é redenção? Redenção é o Espírito? Não. Redenção é o corpo nosso. É o nosso corpo ser transformado. Porque o Espírito já está preparado. O Espírito se ligou com o Espírito Santo. Então precisa de uma transformação do nosso corpo. Uma redenção. Por isso que você lembra do arrebatamento. Primeiro os mortos surgirão. E nós que estejamos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Esse corpo tem que ser mudado para ir. Esse corpo não tem. Ele não pode subir. Então, ele está falando dessa questão. Então, ele está falando do selo, está falando de Efésios 4:30. Depois ele vai dizer assim, ó. Não importa quão forte a arca tenha que balançar. Ele está dando um exemplo de Noé, que balançou a arca, fez esse movimento todo. Não importa quantas vezes o relâmpago atingirá perto dela. 10.000 cairão à direita, 1.000 cairão à esquerda e não te chegará. Ele está usando o quê? Um salmo para explicar o que acontece, irmão. Você já percebeu que tudo isso tem a ver com fé? Vamos chegar nesse ponto. E ele vai dizer assim, ó, isso significa que você vai exibir para o mundo essa fé, essas coisas? Não. É aí que entra gozo. Você lembra do Egito? As pragas, as ações todas estavam acontecendo no Egito. Mas na cidade de Gozo, que ficava perto do Egito, o que acontecia? Nada acontecia. O que é isso para nós hoje? É o Espírito Santo, irmão. Pode estar acontecendo aqui, você pode estar aqui no meio, está acontecendo um monte de problema, assim, e você está aqui, mas o Espírito Santo está contigo. Isso aqui é importante você saber. Daí ele vai dizer assim, ó. A palavra de Deus nos diz como lidar com nós mesmos. Sua palavra diz, em 2 Coríntios, capítulo 6, 17, portanto, ele vai explicar isso, porque assim, ó, você percebeu que no Egito estava acontecendo aquelas pragas? Em Gozo não estava acontecendo nada? Por isso que ele vai usar essa escritura. Ele vai usar essa escritura dizendo assim, ó. Portanto, saia do meio deles, separe-os, diz o Senhor, e não toquei em nada imundo, e eu te receberei. O que ele está querendo dizer? Receberei como filho, porque eu serei um pai para você, e você será um filho para mim. Então ele está explicando, essa é a escritura que está em 1 Coríntios capítulo 6, 17 e 18. Ele vai continuar, não se misture com o mundo, eles estão sobre julgamento. Você começou a entender? Irmão, você vai dizer, mas se eu não misturar no mundo, eu vivo no mundo.
Você vive no mundo. Ele falou para você não se... Tem duas coisas diferentes. Eu tenho que ir lá, eu tenho que comprar uma padaria, eu tenho que falar, eu tenho que viver. Você vai estar refletindo a luz de Cristo para as outras pessoas. Mas você, o que ele está falando aqui é de misturar. E misturar é totalmente diferente. Olha aqui, daí ele vai firmar esse pensamento dizendo assim, ó, não se misture com o mundo. Eles estão sobre julgamento. Fique longe, fique limpo e não toque. Você percebeu? Porque o julgamento vai vir para o mundo. Agora você vai se misturar com o mundo. Não pode fazer isso. Por isso que ele fala assim, não entristecei o Espírito Santo, ao qual você foi selado, e ali é a redenção da sua vida. E olha o que ele vai dizer mais aqui, ó. Por isso que eu estou dizendo, se você recebe um profeta com qualidade de profeta, você sabe o que vai acontecer nesse tempo. O que eu estou falando aqui é tudo mensagem do irmão Brander. E você prestar atenção, porque é assim, mano, essas mensagens elas foram pregadas, mas algumas coisas, muitas coisas foram fragmentadas dentro. Ó, tem uma coisa aqui nos círculos, tem uma coisa aqui em tal mensagem, tem uma coisa aqui em tal mensagem. E Deus permitiu fazer assim para os sábios entendidos não saber isso. Porque isso vem através de uma coisa que falou, no entardecer haveria luz, e revelação pertence a Deus a dar a quem Ele quer. Já pensou nisso? Então você é um privilegiado de saber essa verdade, irmão. Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó, agora o irmão Brahma fala do julgamento que estão vindo em seu sermão, atitude que é, quem é Deus? Pois cremos que nós sentimos pressionado pelo Espírito Santo que grandes julgamentos estão sobre esta terra nos últimos dias. Daí ele vai dizer pragas, germes, doença já criado para ser espalhado pelas nações. Como é que ele sabe disso? O que eles fizeram aí? Germes. Olha só o que ele vai dizer. Nenhum médico sabe sequer como segurá-los. Ó Deus, teremos que crer na cura divina. Você percebeu aqui que ele está querendo ensinar para nós, irmãos? A cura divina pertence aos filhos de Deus. E vai chegar tempos difíceis que você só vai poder depender da cura divina. Isso não é uma brincadeira. Porque os médicos nem sabem que tipo de doença que vai chegar. De vez em quando você escuta, está vindo uma doença lá da China, um vírus mutante que mudou não sei de qual forma, de vez em quando não sai assim, já morreu não sei quantas pessoas. Irmão Brana, olha aqui, ele fala assim, teremos que crer na cura divina. Então, quando a nação estão criando germes junto, então existem nações que estão junto com outras nações criando germes juntos para explodir em bombas, e milhões morrerão por hora por causa disso. Mas estamos tão agradecidos que quando o anjo destruidor saiu, tu disseste, não toque em ninguém que tenha o selo do Pai em sua testa. Olha só, Deus já falou, não toque em ninguém que tenha o Espírito Santo. Aleluia. Eles são meus. Estamos tão felizes esta noite por estarmos sobre o sangue, protegido como segurança, como Israel no dia antigo, pondo o sangue na verga das portas e no batente da porta, no sinal da cruz, quando o anjo da morte estava varrendo a terra, as asas escuras que se curvavam, mas quando ele viu o sangue, ele se levantou novamente e passarei
por cima de você. Olha só, o irmão Branco explicando todo o detalhe. Não vai ser igual daquele tipo lá, mas vai ser o quê? Vírus, germes. E você precisa do quê? Da cura divina. Esse não vai pegar em quem? Naqueles que são selados. Olha, isso é um alerta, irmão. Escute aqui, eu vou ler mais esse pedacinho. Ele vai dizer assim, ó. Ouça, você sabia que a Bíblia... Olha só o que ele vai dizer agora. O irmão Branham pregando, e ele está dizendo assim, ó. Ouça, você sabia que a Bíblia prediz que nos últimos dias haverá uma guerra de bacteriologia? Olha só o que ele está dizendo. Ele está apontando para a Bíblia. Ele não está só profetizando, ele está dizendo assim, ó. Você sabia que a Bíblia prediz que vai ter uma guerra de bacteriológica, que doença irromperão sobre as pessoas e cairão sobre todos sem o batismo do Espírito Santo? Ele está afirmando isso, irmão. E olha só o que ele vai continuar dizendo aqui. Agora você acredita no que acabei de ler para você? Olha só o que ele está fazendo. Que essas doenças cairão sobre todos sem o batismo do Espírito Santo? Você crê que isto é o assim diz o Senhor? Você quer mais segurança? Isso? Aí você vê o que o Espírito Santo está falando. Porque ele chegou a dizer assim diz o Senhor. Ou você é um incrédulo que diz, isso é apenas a opinião dele. Ou como alguns hoje em dia que me dizem, bem, ele pode dizer isso, mas você não. Vocês são pessoas estúpidas. Se você não pode sair do seu cavalo de balanço e ver que estamos no fim do tempo. Meu Bruna também usou essa expressão, né? Fica aí balançando aí. Fica aí de bobeira para te ver. Não sai do teu balancinho aí para te ver o que vai acontecer. Você não está pensando, o que está acontecendo? Estamos no fim do tempo. Daí vai dizer assim, estamos no fim do tempo e a marca da besta e o boicote estão em andamento. Você está cego? Nu? Nem sabe disso? O que ele aplicou? Apocalipse 3, 18. Cego, nu, miserável. Você percebeu aqui? Ele está aplicando escritura. Ele fala assim, podemos todos ler esta última frase junto? Doença romperão sobre as pessoas, cairão sobre todo, sem o batismo do Espírito Santo. Agora preste atenção, ele ainda vai continuar. Então vamos continuar lendo. Mas os anjos, o que estava carregando dessa praga, foi dado a ordem de não tocar em ninguém que tivesse a marca. Porque que tipo de mestre temos que ser? Está dizendo assim, que tipo de mestre temos que ser? Que tipo de professor temos que ser? Que tipo que ensine, mostre essa verdade? É isso que o irmão está querendo dizer. Para os irmãos, para que a igreja esteja nessa condição, imune. Olha só, Deus está mostrando de antemão para você, para nós, que para você ficar imune, você precisa do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, essa é a condição que vai acontecer. Irmão, eu fico imaginando em que ponto isso vai chegar. Imune. Ele vai dizer, porque ele foi fazer uma viagem para o exterior e precisava tomar uma vacina. Olha escuta o que ele dizendo. Meus braços estão doloridos agora, de onde os médicos perfuraram com agulha para tentar me vacinar da febre amarela. E assim por diante. Eu disse a eles que não precisava disso, mas eles não me ouviram. Mas eu lhe direi o que Deus vai fazer. Olha só agora o que ele vai fazer. Ele está falando para a igreja. Ele diz, o que Deus vai fazer. Eu falei assim, não, eu não preciso tomar essa injeção de manada. Mas você precisa porque você vai viajar, não sei o que. Daí ele tomou. Mas não era a vontade dele. Mas ele teve que tomar. Mas ele vai dizer assim, daí ele usa essa expressão para dizer assim, direi o que Deus vai fazer.
Deus tem um soro e é chamado de Espírito Santo. E quando esse soro entrar, ele inoculará, que quer dizer, ele te protegerá de todas as coisas. Aleluia! Nos últimos dias. Aleluia. Irmão, tem outras mensagens que eu li sobre isso, sobre esse assunto. Ele diz assim: nós temos que ter a cura divina. Você vai ter que tomar por fé a cura divina. Em muitos assuntos você tem que tomar a cura divina. Eu não vou ser radical, eu vou te falar uma coisa para você, irmão. Quando você está doente, eu posso ficar doente, você pode ficar doente, você pode procurar um médico, eu posso procurar um médico. Mas eu quero explicar para você uma coisa. O que você faz primeiro? Para Deus. Pede para Deus. Você entendeu? Não estou dizendo que você não tem que procurar um médico. Não estou dizendo que você não pode tomar um remédio. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem coisas que você vai para essa pessoa e você diz assim: não, você não precisa disso. Isso aí está errado. Porque você vê que a pessoa não precisa, ele não precisa. Mas só estou dando essa informação para você entender. Você deve orar a Deus e tomar fé. Deus vai direcionar corretamente como isso vai acontecer. Irmão, Deus te fala. A miúdos aconteceu muitas vezes na minha vida. Por isso eu estou passando uma coisa para você entender. Você ora, você até nem sabe o que vai fazer. Deus vem, direciona aqui. Parece assim que ele que está te levando, direciona para a coisa certíssima e resolve as coisas. Porque você tomou por fé. Você tomou Deus primeiro em todas as coisas. Tem muita gente que faz o contrário. Esse é o problema. Não, faça. Ele não é o teu Deus, ele não é o teu Pai, ele não te protege, ele não te guarda. Então, por que você faz o contrário? É isso que é importante você entender, né? Feche seus olhos, vou fazer uma oração e vamos passar para outra parte. Né? Bondoso Deus, sabemos que a Tua palavra é perfeita, Pai. E estamos vivendo nesses momentos finais, Pai. Mas sabemos também que Tu vai vir e tomar essa noiva, transformar seus pensamentos, mudar nossos corações. E vamos estar unidos, Pai, uns com os outros. E daremos essa gratidão a Ti, Senhor. Toda a honra, todo louvor será para Ti, Senhor. Por isso ajuda, Senhor, nós sermos mudados, transformados diante da Tua presença. Pai, aqueles ainda que não têm essa experiência, Pai, que eles possam ter esse desejo de nascer de novo e receber o Espírito Santo, Pai. Abra seus corações, seus sentidos, Pai, e eles possam ver que o Espírito Santo está trabalhando dentro de suas vidas. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que vamos ter um tempo de oração, que o Senhor receba as nossas orações no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos passar para outra parte? Senhor, no silêncio deste dia, vem, permite a paz e a sabedoria. Ser compreensível.
bem de cada um. Neste dia quero sentir tua presença. O Senhor me dê a sua paciência. Me acampe o seu anjo bem perto de mim. Que eu seja bem feliz cantando assim. Quero ser paciente.